Olá, paz seja convosco. Sou a pastora Márcia de Andrade Alves e você clicou no segundo vídeo sobre liderando o seu potencial. E você que é novo no nosso canal, seja bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como você descobrir quais são os seus talentos, seus dons e te ajudar a maximizar o seu potencial. Porque você foi feito à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso e o Senhor Ele quer que você desenvolva nessa terra, que você descubra o teu verdadeiro potencial, os teus dons, o teu chamado, o teu desígnio, para que você possa ser uma pessoa bem-sucedida. No vídeo anterior, se você não assistiu, dá uma olhadinha lá que ele está um vídeo assim muito bem explicado sobre você encontrar as respostas sobre a sua identidade e sobre o seu destino. Nós falamos sobre de onde você veio, por que possivelmente você pode estar aqui nessa terra. Existe um propósito para isso, Deus te criou para um propósito. Nós falamos que você veio de uma matéria-prima poderosa, eterna. Você tem que olhar o primeiro vídeo para que você realmente compreenda a sua origem. Nós falamos, inclusive, que falamos um pouquinho sobre esse processo de criação, quando Deus criou o homem e o jardim do Éden e tudo que existe. Nós falamos que o nosso Deus, ele existe antes de toda a criação, ele é um Deus todo-poderoso. Nós falamos que o seu nascimento foi proposital, porque existia um propósito de Deus para que você existisse nessa terra, para que você viesse executar algo nessa terra. E nós falamos que de alguma forma você encontrou Jesus e o seu dom já está fluindo, porque quem já foi comprado por Jesus já tem um desígnio, já tem um propósito que é de evangelizar as nações. Mas muito mais que isso, você também tem outros dons. E existe uma grande dificuldade, primeiramente, das pessoas entenderem por que elas estão aqui, qual é o sentido da vida delas. Muitas pessoas se questionam e ficam até chateadas com Deus, reclamando, achando que não tem nenhum sentido a vida, de que elas não deveriam estar nesse mundo. E esses dois vídeos é para que você sinta-se fortalecido, para que você entenda que você não é uma pessoa qualquer. Você foi comprado por alto preço e Deus ele tem um propósito na sua vida. Você existe, não é por acaso. O Senhor idealizou com muita precisão o seu nascimento. O Senhor desejou que você existisse nesse mundo porque Ele queria dividir governo com você. Nós trabalhamos muito a questão do governo de Deus. Deus, Ele quando criou o homem, Ele queria dividir poder, governo. Nós falamos sobre o que significa parecer-se com Deus, que é a palavra semelhança. As pessoas pensam que semelhança é você ter uma aparência assim, fisicamente, parecer-se com Deus, mas não é isso. A palavra original significa funcionar como Deus. E como é que Deus funciona? Pela fé. Nós fomos criados para nós vivermos pela fé, para aprendermos a falar e as coisas acontecerem como o nosso Pai. Deus, ele fala e acontece. Quando ele criou os céus e a terra, ele viu uma grande escuridão. Imagine se Deus tivesse falado, quanta escuridão. Não, ele disse, haja luz. Então, daquela escuridão tornou-se em luz e tudo foi criado pela palavra. Então, ele crê naquilo que está dentro dele, ele fala. E nós fomos projetados da mesma forma. É por isso que muitas pessoas funcionam mal, funcionam errado, porque elas vivem pelos 5 sentidos. Nós não fomos feitos para viver apenas nessa perspectiva material. Precisamos correr também para o imaterial, por nossa vida eterna, por algo muito mais consistente do que esse mundo físico. As pessoas acham que essa vida é consistente, mas não é. É tudo uma grande ilusão, isso vai passar rápido. Então você foi feito para viver muito mais além. Nós falamos também sobre essa questão de você tentar entender a sua origem, da matéria-prima que você criou. Nós falamos que Deus, ele quando quis criar qualquer elemento da criação, ele falou para a matéria-prima
do qual ele desejava criar. Quando ele queria criar os astros, as estrelas, o sol, ele falou com o firmamento, com os gases, e de lá formou-se tudo. Quando ele queria fazer os animais marinhos, ele falou com a água. Então a matéria-prima se originou, o ser que ele queria criar, ou a planta. Quando ele quis criar as árvores, as plantas, ele falou com a terra. Então as plantas, elas são originadas da terra, então a matéria-prima veio da terra. Quando ele quis criar o homem, ele falou com ele mesmo. Então nossa matéria-prima vem de Deus. E a matéria-prima determina durabilidade, não é verdade? Então nós precisamos estar conectados com a nossa origem, com a matéria-prima. Se você tira um peixe da água, ele vai morrer, porque ele sai da origem. Se você arranca um pezinho de planta da terra, ela vai morrer, porque ela foi retirada da sua origem, então ela vai murchar. E se você foi criado por Deus, da imagem e semelhança de Deus, se você está desconectado com Deus, você vai morrer. Você não pode ficar desconectado da sua origem, porque da sua origem é Deus, você veio dele. Então você tem que entender esses princípios da palavra, para que você entenda, porque muitas vezes você está enfraquecido, está desanimado, está entristecido. Porque esse padrão que você está inserido, ele te diz algo que está totalmente fora da palavra. Nós trabalhamos um pouquinho com essa questão da filosofia grega, onde os gregos trabalham um pouco sobre liderança, e para os gregos nem todos nasceram líderes. A liderança é um potencial, é uma força, é um vigor, é algo que Deus colocou dentro de cada um de nós. Nós fomos feitos por Deus para liderar e para governar o mundo. Ele diz que os céus e a terra pertencem a Ele, mas a terra Ele deu ao quê? Aos filhos dos homens. E você foi feito para governar, o governo está dentro de você. E por esse governo, esse princípio de governo está dentro de você, você já nasceu um verdadeiro líder. Todos nós somos líderes. A ideia de Deus original era um mundo cheio de líderes e cada um governando dentro do seu potencial, sem competição. Quando vê essas filosofias, a conquista de vários impérios, se espalhou a filosofia grega no mundo e os gregos acreditavam que nem todos nasceram para ser líderes. Somente quem tinha o carisma, a dádiva dos deuses. A palavra carisma significa dádiva dos deuses. Eles acreditavam que somente alguns indivíduos que eram muito beneficiados e privilegiados pelos deuses recebiam o dom da liderança. E isso entrou na nossa cultura. Por isso que algumas pessoas que são tímidas, elas acham que elas não são líderes, porque elas não têm essa habilidade de falar em público. E até mesmo as nossas faculdades ensinam essas teorias. Que você tem que ser uma pessoa carismática, uma pessoa que atrai a multidão, que tenha seguidores. Pela filosofia bíblica, não. Quando você analisa o que Deus criou, você vai ver que todos podem dominar dentro da sua linha de governo, dentro do seu potencial. Não precisa ser uma pessoa carismática, rica, uma pessoa que sabe se comunicar bem, uma pessoa de posse, de fama, para você ser um líder. Isso quem dita é esse sistema mundano, e piorou com o capitalismo. Que você tem que correr e galgar uma posição social, que muitas vezes é um sistema injusto que você não consegue alcançar. Até porque no capitalismo você tem que ser bonito, tem que ser rico, tem que ter fama, você tem que estar no meio acompanhando a moda. Se você não conquista todos esses critérios que o capitalismo te exige, você vai ser uma pessoa frustrada. Eis aí um dos pilares de muitas pessoas tentar o suicídio, de não se sentir enquadrada, não se sentir pertencer a esse mundo, à família, porque as pessoas sempre estão procurando o ter e não o ser. Você pode ter... faz uma análise. Quando você está numa reunião, por exemplo, num grupo de pessoas, onde você precisa se apresentar. Você não se apresenta o eu, quem você realmente é. Você primeiro vai logo para a questão capitalista, o social. Você fala, eu sou isso, eu sou formado nisso, eu tenho essa faculdade, eu trabalho em tal lugar, mas o seu eu não é falado. Você não fala, eu sou chata, eu sou uma pessoa teimosa,
eu sou uma pessoa que não leva o desaforo para casa. Você não fala sobre você, realmente quem você é. Você fala sobre o seu status social, se você é casado, qual o emprego que você tem, se você é concursado, não é verdade? Isso é uma imposição capitalista social. As pessoas sempre visualizam muito mais os status sociais, o ter do que o ser. Você não se apresenta, você apresenta o que você tem. Isso é um reflexo de uma sociedade totalmente voltada ao material. O problema é quando você só busca isso, você fica frustrado, porque é um sistema tão injusto que você não vai alcançar. Muitos nunca serão ricos. Esse sistema capitalista é uma ilusão de achar que você vai ter um dia, você vai ser muito rico. Isso é um engano, muitas pessoas nunca vão alcançar isso. Nunca vão alcançar. Algumas pessoas nunca vão conseguir se adequar a esse sistema. Infelizmente, isso é uma grande ilusão. Isso é algo que vendem. Você imagina uma pessoa, o que você pensa quando uma pessoa estaciona? Vamos dar um exemplo para você entender como esse sistema gera uma grande ilusão em muitos indivíduos. Você estaciona o carro num estacionamento, seu carro é um carro simples, é um carro popular, é um carro velho, às vezes a porta nem está abrindo. Aí do seu lado estaciona uma pessoa abastada financeiramente, com uma Land Rover, uma Cherokee, eu não sei, um desses carros que são muito caros, estaciona do lado do seu carrinho, do lado de um carrinho simples. Pensa, o que faz essa pessoa que tem menos do que o outro, que tem um carrinho simples, não agredir o outro e não se sentir indignado porque tem alguém que está mais próspero do que ele? Sabe o que é? É a esperança de um dia ele conquistar um status social e um poder aquisitivo. Existe uma esperança que foi projetada nas pessoas da sociedade. E esse é o motivo de que muitas pessoas não agridem. Existem os marginalizados socialmente que já agridem, eles infringem leis, eles roubam, porque eles entenderam que eles nunca vão ter. Principalmente se ele vem de uma família desfragmentada, uma família que nunca teve uma perspectiva, nunca teve emprego, não estudou, e ele já se acomodou com esse sistema. Eu vou roubar porque eu nunca vou ter. Não estou falando que esses indivíduos eles são mais conscientes disso, mas eles já vivem nesse sistema de entender que nunca vão ter, eles roubam. E eles preferem ser marginalizados, infringir as leis e viver à margem da sociedade como criminosos. Eles infringem as leis. E os que não infringem as leis se conformam, acreditando que um dia vão ter. Isso, se você analisar a sociologia, você vai entender que é assim que funciona. Mas o problema é que as pessoas, enquanto elas estão vivendo nesse sistema aprisionado do ter, elas sempre serão pessoas frustradas, entristecidas, desanimadas, porque o sistema é cruel, nem todos vão conseguir. Mas não porque você não tem capacidade, ou você não pode brigar com essas pessoas que têm, mas é porque realmente você não vai conseguir. Em termos de você às vezes teve um estudo de menor qualidade, veio de uma família pobre, você vai ter que ralar muito para conquistar um status social. E você pode até conseguir, porque eu já vi muitas pessoas saindo do nada e conquistando um espaço social. Mas milionário e rico como algumas famílias, você nunca será. É porque é um sistema injusto. E mesmo que se você alcance o status social financeiro, mas se você não tem o carisma, que eu acabei de falar, você nunca vai ser enquadrado. Você tem que ter a fama, tem que ter a beleza, tem que ter o carisma. Não é só o dinheiro que está em jogo, não é só o poder que está em jogo. É dinheiro, é poder, é beleza, é carisma. Então aí você vê muitas críticas a algumas pessoas que não têm uma boa aparência e casa com aquela mulherão, aquela mulher tão linda. O que as pessoas falam? Com certeza é porque ele tem dinheiro. Entende? Como o sistema é cruel. Se você não tem a beleza, tem o dinheiro, você vai dizer que as pessoas se aproveitam dessa pessoa e que
ele é casado com uma linda mulher ou ela é casada com um lindo homem porque ela tem dinheiro. Não é, é isso que eu estou querendo dizer. É injusto, você sempre vai ficar fora desse padrão. E o que o Senhor está querendo te ensinar? Que você tem que viver de acordo com os padrões que Deus instituiu. Os padrões que estão em Gênesis, os padrões que estão na palavra de Deus sobre você desenvolver-se como pessoa e uma boa liderança. E você entendendo primeiramente que você nasceu não para ser um líder de acordo com o sistema mundano, com o capitalismo ou com as filosofias gregas que o mundo está impregnadas nesse sistema. Mas você foi feito para ser um líder de acordo com a palavra. E dentro da palavra, todos nós nascemos para liderar. A liderança está tão dentro de nós que nós não conseguimos ser governados por pessoas. E você vê na lista que Deus instituiu, o que o homem deveria governar? Os animais, as plantas, os peixes, tudo que se move rente ao chão, tudo que é toda a criação. Mas na lista não está escrito que o homem deve dominar outro ser humano. Nós não devemos dominar outro ser humano, porque isso é fora do padrão bíblico. Todas as pessoas, todas as tentativas de domínio da alma humana nunca deu certo. Você vê que a mulher ficou muito tempo subjugada, nunca deu certo. Né? Se levantou-se o feminismo e tantas outras ideologias para tentar combater. A mulher sai de casa, a mulher assume uma forma de governo como homem. Ou seja, se você analisar a Bíblia, a mulher não foi feita para ser subjugada pelo homem. Ela foi feita para andar ao lado como uma auxiliadora. Uma pessoa submissa. A palavra submissão, ela sempre foi entendida na Bíblia de forma totalmente equivocada. Submissão não está subjugada, debaixo de um pé, debaixo de uma autoridade de um homem. É andar ao lado. Submissão é uma missão que está ajudando uma missão principal. O homem tem que ter uma missão e a mulher está com ele, ajudando ele concretizar essa missão. Essa ideia de submissão, não que o homem manda sobre ela, mas ela é uma auxiliadora da missão dele. A pergunta é, e qual é a missão do homem? Se o homem não sabe, aí fica difícil, muitas vezes, a mulher tentar acompanhar, porque nem o homem sabe qual é a missão dele. Então essa palavra submissão está atrelado a você ser um ajudante e ajudar alguém a cumprir uma missão, não estar subjugada por baixo. Muitas coisas da palavra, até da palavra de Deus, foi entendidas de forma equivocada. Até hoje, algumas denominações entendem que a mulher não pode assumir um cargo de liderança eclesiástica, que a mulher não pode ser pastora. Tudo uma forma de distorção, vindo dessas ideologias, vindo do machismo, que a palavra não dá embasamento. Um versículo isolado que Paulo falou especificamente para uma época, especificamente para um povo, um problema que as mulheres estavam enfrentando, eles querem tomar tudo isso como se fosse ainda o versículo primordial e base lá para essa ideologia que a mulher não pode ser uma liderança, pastora. Você não vai ver, ao contrário, Jesus Cristo quebrando toda forma de paradigma em relação às mulheres e colocando as mulheres no seu lugar. Uma mulher como ajudadora, você vai ver muitas mulheres trabalhando ao lado de Jesus Cristo, inclusive mantendo o ministério de Jesus Cristo. Joana era uma mulher muito rica, que mantinha o ministério e acompanhava Jesus. Ela podia manter financeiramente muito mais que muitos homens. Então você vê uma forma de liderança, é o que eu estou falando, cada um dentro do seu potencial. E nesse vídeo eu quero te ensinar um pouquinho como você desenvolver esse potencial. Eu quero trabalhar em 3 pilares com vocês. Mas antes vamos ler o versículo que se encontra em Tiago 1:18, que fala assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primícias de sua criatura. A palavra da verdade é Jesus. Nós somos a primícia das criaturas de Deus. É como se nós somos o que mais precioso tem quando Deus criou. Deus não criou o homem para ser subjugado pela natureza, pelo sistema, mas para governar. E em Salmos 95, versículo 6 diz: vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos-nos diante do Senhor que criou os céus e a terra. O Senhor é criador de tudo, ele deve ser honrado, ele deve ser adorado. Nós temos que sermos agradecidos pelo dom da vida e pela oportunidade de nós estarmos neste mundo para causar
uma influência para dominarmos. Eu quero te ensinar um pouquinho como você pode se preparar, tirar essa mentalidade de escravo, essa mentalidade que você não nasceu para não ser ninguém, que as pessoas não te respeitam, por isso você não se sente alguém, que você está subjugado por um casamento abusivo, ou você não consegue o emprego, a posição social que você deseja. Não se sinta menosprezado, diminuído, porque o sistema não conseguiu te colocar dentro dele. Você não conseguiu um status nesse sistema. Esse sistema é doentio, aprisionativo. Você vai ser um prisioneiro. Você vai ser escravo do dinheiro, vai ser escravo de uma posição social. Você não foi feito para dominar. Você deve governar sobre o dinheiro. Você deve governar sobre um status social. Você é muito mais que isso. Você foi feito para viver eternamente. Essa vida é só uma passagem. Você tem que desenvolver essa mentalidade espiritual. Você tem que alimentar e fortalecer o teu espírito muito mais do que a tua alma, dos teus 5 sentidos. E eu queria trabalhar em 3 aspectos para que você aprenda a como desenvolver o teu potencial. No primeiro vídeo você já sabe de onde você surgiu, qual é a tua origem. E por isso você tem que ficar alegre, porque a tua origem, a matéria-prima que você foi criada, ela é eterna. Isso já diz muito sobre você. Já diz que você é uma pessoa muito poderosa, porque você veio de Deus. E agora vamos aprender um pouco como você desenvolve, descobre os teus dons, teus potenciais. Para você aprender como você é importante. Eu queria trabalhar com 3 aspectos. Primeiro, o que você odeia indica algo que você está designado a corrigir. O que você odeia indica algo que você está designado a corrigir. A raiva é energia. Isso é o primeiro aspecto para você tentar descobrir o seu dom, seu chamado. Entender que o que você odeia indica algo que você foi chamado por Deus para corrigir. O poder é habilidade. Deixa eu ler aqui um trecho que eu já pensei e tirei também de alguns autores que trabalham com muita profundidade nessa questão da liderança. Entretanto, requer foco apropriado. Você já se perguntou por que outras pessoas não ficam bravas com situações que o deixam enfurecido? Sabe, eu vejo muitas pessoas falando mal da política, que odeia a política, que todo político é ladrão. Essas pessoas que odeiam a política deveriam se candidatar para ser um governante. Porque possivelmente essa pessoa que odeia injustiça, odeia roubalheira, essa pessoa tem um chamado, porque o teu ódio indica também algo que você foi designado para fazer. A tua indignação, porque raiva é energia. Primeiro aspecto de você entender alguma coisa que você nasceu para fazer, o que você odeia. Onde é que está concentrada a tua raiva? Moisés foi um exemplo disso. Ele odiava a escravatura, ele se tornou libertador do povo de Israel. Madre Teresa de Calcutá odiava a pobreza. O que foi que ela fez? Saiu catando todos os mendigos, as pessoas pobres, e ela levava para determinados lugares, alimentava para a pessoa ter uma morte digna. Então, ela odiava. Jesus Cristo odiava o pecado, ele morreu pelo pecador para que redimisse ele de todo o pecado. O teu ódio indica o que você possivelmente foi indicado por Deus para fazer. Primeira coisa, você vai ter três chaves de sabedoria para você se lembrar sobre esse aspecto. Você não pode corrigir o que você não está disposto a enfrentar. Tudo que você evita, você não transforma. Então, se tem alguma coisa que deixa você indignado, você tem que ir para cima para você conseguir resolver aquilo. Então, a primeira chave é essa. Você não pode corrigir o que você não está disposto a enfrentar. Segunda chave, o que você permitir sempre continuará. Então, se você é indignado com alguma coisa, mas você permite, isso sempre vai existir, porque alguém tem que tomar uma atitude para mudar essa situação. Então, há algo que procura dentro de você o que você detesta. Eu, por exemplo, odeio Satanás. Eu descobri que eu odiava muito o diabo. Tem muita gente que não odeia o diabo, você sabia? Não como deveria. Elas até dão lugar ao diabo, elas sempre se deixam ser subjugadas pelo diabo. Quando eu descobri que Satanás foi alguém que destruiu muito a minha vida, eu tomei isso como pessoal, eu me tornei uma libertadora.
para tentar expulsar o demônio da vida das pessoas e tirar a legalidade deles na vida das pessoas. Então, há 15, praticamente quase 15 anos, eu estou trabalhando nisso direto, porque eu descobri que ele me aprisionava. Eu digo, agora eu entendi. Muita coisa eu abri brecha, mas outras coisas veio hereditário para mim. E ele perseguia, fazia de tudo para destruir a minha vida desde que eu nasci. Eu descobri que tinha uma obra maligna de Satanás para destruir desde que eu nasci. Então eu digo, isso é o problema. E eu comecei a odiar Satanás de uma forma, você não tem ideia. E eu entendi como lidar com ele. Não era na minha ira, não era na minha carne, mas era através de uma vida santificada a Deus, de uma espiritualidade, e me tornei libertadora para tirar muitas pessoas das garras do Satanás. Entendeu? É mais ou menos nesse nível. E o terceiro comportamento, terceira chave é ter um comportamento permitido, comportamento permitido é comportamento perpetuado. Se você permite um comportamento, ele vai se perpetuar. Então, recapitulando. Primeiro, descubra o que você odeia. E aí você vai encontrar que é algo que você está designado para fazer e corrigir. Isso é primeira chave para que você entenda o seu potencial. Algo que você nasceu para corrigir está atrelado a algo que você detesta, que você realmente abomina. Descubra. Tem pessoas que odeiam injustiça social, né? Tem pessoas que odeiam o aborto. Então descubra. Odeia pessoas. Eu também detesto ignorância. Por isso que eu desenvolvi, Deus colocou. Depois eu descobri que dentro de mim existe esse dom do ensino. Essa busca incessante pela sabedoria. Então, eu fiz vários cursos sobre liderança, sobre isso, fora da filosofia grega. Estou falando de liderança à base da palavra. Para descobrir meu potencial, porque eu odiava a ignorância. Eu fico indignada com distorções doutrinárias. Pessoas que não dominam a palavra e querem ensinar coisas distorcidas. Isso causa dentro de mim uma indignação. Por isso eu estudo muito a palavra. Uma coisa que eu descobri que eu detesto, ignorância. Então eu decidi que minha vida toda vai ser, vou determinar minha vida para destruir a ignorância. Porque tudo que você evita, você não transforma. Você tem que agredir para cima daquilo que você detesta para você transformar. Então, comportamento permitido é perpetuado. Eu não vou perpetuar mais ignorância na minha vida. Então, eu decidi, na minha vida eu não quero ser ignorante. Porque ignorância é escuridão. E o Senhor falou, conheceria a verdade vos libertará. Então, eu busco a verdade de Deus para ter uma mente liberta. Primeiro aspecto é isso, descubra o que você odeia. Porque o que você odeia indica algo que você está designado para corrigir. Você pode realmente mudar ou corrigir algo, você não pode realmente mudar ou corrigir algo, a menos que você possua um sentimento de indignação vindo de Deus em relação a isso. Pode ser doença, injustiça, pode ser racismo, pode ser a pobreza, né? Muitas coisas estão erradas no mundo, mas elas nunca serão mudadas até que alguém sinta-se indignado o bastante para dar um passo à frente e atuar como um agente de transformação. Então você tem que descobrir o que você odeia, ok? A segunda coisa que você tem que entender. O que entristece você indica algo que você está designado para curar. O que te entristece? As lágrimas falam. Algo que me entristece bastante é a enfermidade. As pessoas doentes me deixam muito triste. Muito, muito triste. Então, eu comecei a orar muito por enfermos. E eu comecei a acreditar que Deus podia atuar de forma milagrosa na vida das pessoas. Isso eu descobri. Me entristece ver uma pessoa acamada, uma pessoa gemendo com dor, uma pessoa com uma ferida que não cicatriza, pessoas que estão com doenças degenerativas. E também me entristece a ferida da alma, não só a ferida no corpo. Então, eu aprendi a ser um agente de transformação para curar tanto feridas da alma, quanto orar para as pessoas serem curadas. Até que Deus liberou o dom de cura para a minha vida. Então eu oro, as pessoas são curadas pelo poder de Deus. É algo que Deus opera através da minha vida. Não tem nada a ver comigo, não é mérito meu, não é uma dádiva, não é algo para mim me gloriar. Mas algo que eu busquei muito de Deus porque eu me sentia entristecida.
aquilo me deixava, já não é um sentimento de ódio, é um sentimento de tristeza. Eu via as pessoas falando para mim que queriam se suicidar, as pessoas chorando, se sentindo com complexo de inferioridade, se sentindo inferior. Então eu comecei a pedir de Deus uma direção, uma sabedoria para ajudar, e Deus me ensinou a aconselhar. Eu fui trabalhando no aconselhamento, fui me apropriando da questão do discipulado, né, do pastoreamento, e Deus me comissionou para o pastoreamento, que são esses aspectos do mover de Deus para ajudar as pessoas, para cuidar das pessoas, para aconselhar as pessoas, e além da questão do Ministério de Libertação, que te ajuda a entender a alma, tirar as pessoas dessa zona de ancoramento, de aprisionamento, de tirar essas distorções, dessas pensamentos contrários à palavra de Deus. A gente chama assim de casas de pensamento, sofisma, distorcido, tudo isso, pensamentos negativos que as pessoas têm sobre elas mesmas, tudo isso eu aprendi uma técnica, desenvolvi, estudei profundamente, e o Senhor foi me capacitando. Além da oração da cura divina, porque isso me incomodava, isso me entristecia. Muitas vezes eu não tinha um recurso para ajudar e eu dizia, meu Deus, eu me lembrava daquele versículo, quando os discípulos falaram, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, em nome do Senhor Jesus. E esse versículo, ele queimava meu coração, então eu digo, é isso que eu posso fazer. Muitas vezes eu não tenho recurso, não tenho dinheiro para pagar um medicamento ou um tratamento, mas eu tenho fé que o Senhor Jesus pode curar. E através disso, desse desejo ardente, essa tristeza que o Senhor percebeu, que eu realmente sofria com as pessoas enfermas, tanto da alma como do corpo, e o Senhor foi me capacitando e liberando os dons para que eu pudesse fluir no dom de cura. Agora o Senhor está me levando para dons de milagres, e o Senhor vai aumentando esse fluir do Espírito e esse entendimento muito mais profundo das feridas da alma. Então procure o que te entristece. Deixa eu ler alguma coisa aqui. O que te deixa entristecido? Viúvas desconsoladas, crianças abusadas e molestadas sexualmente, ignorância, doença, pobreza, pornografia, homossexualismo, aborto. Analise sinceramente o que te deixa triste. Ou as pessoas que estão no pecado. Se você fica triste com a situação degradante das pessoas afundadas no pecado, seja um evangelista. Procura, vai atrás das almas perdidas. O que te entristece? O que te entristece? Seja honesto com você mesmo, importe-se com as mazelas do próximo. Se importar com as mazelas do próximo vai te qualificar como instrumento de cura. Você vai ver também isso em Moisés, em Neemias, Moisés. Neemias, ele quando viu os muros de Jerusalém destruídos, ele chorou amargamente. Ele fez cartas, foi pedir recursos para reconstruir os muros. Então, ele se entristeceu e ele agiu até reconstruir a proteção da cidade. Esdras também se entristeceu e chorou amargamente quando viu as pessoas distorcendo a palavra ou esquecendo os princípios da palavra de Deus. E ele começou, ele leu as escrituras para as pessoas, porque ele sabia que a presença de Deus era o único remédio para aquelas pessoas, para os feridos. Então ele resgatou todas as ordenanças, ele começou a pregar. Moisés se entristecia quando uma pessoa era oprimida, por isso ele se tornou líder. Ele tinha tanto esse chamado de liderança, porque ele ficava triste com o povo, sem um governo. E por isso ele tinha tanta paciência, apesar de ser criticado, Moisés ele conseguiu liderar o povo, ele tinha paciência, ele orientava. Ele continuava persistindo com aquele povo rebelde, porque ele amava pessoas. Então, ele era um líder nato. Aqui é você descobrir o que te causa tristeza. Primeiro você descobre o que você odeia. Agora o que te deixa triste. São sentimentos, são 3 sentimentos. Ódio, tristeza e amor. E o terceiro é o amor. O que você ama é um sinal dos seus dons, suas habilidades e sua sabedoria. O que você ama? Qual é aquela coisa que você mais ama, que não importa nem quanto você ganha, que você vai continuar fazendo?
O amor dá à luz a sabedoria. E à medida que você ama, Deus vai iluminando, Deus vai direcionando os seus passos, vai capacitando, vai maximizando esse potencial. Você vai tendo discernimento para conseguir realizar isso. Quando você tem amor por crianças, o que acontece? Você começa a desenvolver uma sabedoria especial para lidar com as crianças. Quando você começa a entender, você vai começar a entender os medos das crianças, suas lágrimas, os desejos das crianças. Quando você ama animais, por exemplo, você vai desenvolver uma intuição, uma sabedoria específica em relação ao comportamento dos animais. Então, você pode sentir o que eles estão sentindo. Tem gente que conversa até com os animais. Eles têm tanta habilidade de falar com os animais, que eles amam tanto, que eles conseguem entender o que o animal está sentindo, se ele está triste. É uma habilidade que Deus vai te dando. Descubra também o que você ama de verdade. Teu dom, teu potencial está nisso. Quando você precisa de sabedoria em seu casamento, o que acontece? O amor pelo seu marido precisa ser permitido. Quando você pede sabedoria, porque a sabedoria e o amor, ele anda junto. Você fala, poxa, eu queria sabedoria, então você tem que amar o seu marido, sua esposa, muito mais. Porque o amor é que gera a sabedoria. Muitas pessoas querem ser um bom marido, uma boa esposa, mas eles não procuram amar o seu cônjuge, porque o amor vai fazer você se debruçar, se dedicar e vai gerar sabedoria. E do amor nasce o que? A persistência. Algo que você persiste muito, que sempre está na tua cabeça, e você sempre volta para aquilo, significa que é um dom, que é um chamado. Tem alguma coisa na tua cabeça que você não para de pensar? Há anos isso tá, por exemplo, eu vejo, e são os sonhos que Deus te dá, isso a gente chama de sonho. Deus dá uma visão para você que você vê. Eu sempre me via vestida de uma toga preta, desde criança, eu não sabia o que era. E não era porque eu ia me formar em direito, a gente usa uma toga quando a gente vai fazer uma defesa no tribunal, e você usa, era isso. É porque eu queria fazer direito para ser advogada, para militar na área jurídica. Tinha essa visão desde criança na minha mente. Uma outra coisa que eu penso muito é um local para trabalhar com as almas das pessoas. Essa imagem, ela vem direto na minha mente. Significa algo que Deus já colocou dentro de mim, é só eu estou caminhando para concretizar. Então existe algo que persiste. A persistência vem da sabedoria e vem do amor. O que persiste na tua mente? Que pensamento que você nunca se esquece? Algo que você quer ser, algo que você quer fazer, a faculdade que você... Nada tira isso da tua cabeça. Passa tempos e tempos você continua com isso na mente. Isso significa o teu tom, o teu chamado está nisso. Você tem que persistir nisso. Qual a habilidade que as pessoas veem em você, que ela diga, você sabe falar bem, você sabe ensinar bem, você explica direitinho uma coisa, você é um mestre, você nasceu para o ensino. Você tem que saber ler esses indícios, porque é isso que está o teu dom. As pessoas elogiam a comida que você faz, possivelmente está aí. Poxa, todo mundo diz que você cozinha bem, todas as pessoas que comem a tua comida te elogiam. Pode estar aí o teu dom, você pode se tornar um grande empreendedor, né? Montar um restaurante ou fornecer alimento, não sei, tá atrelado aí. As pessoas falam que você é muito paciente, você sabe ouvir as pessoas, você tem a palavra certa, você é um pastor, você é um conselheiro ou um psicólogo. Procura as tuas habilidades. Às vezes você pensa que não nasceu para fazer nada, você não sabe fazer leitura. Então, procura também, eu estou dando uma dica de ódio, de tristeza e de amor, para que você consiga identificar também o teu dom. Você possui certas habilidades, qualidades, certos dons que o tornam único, diferente da multidão. Quais são? Descobrir isso é importante. Quais são esses dons que as pessoas falam? Você já viu aquelas pessoas elas perderam a... Eu li uma certa história de um corredor que ele perdeu as pernas, mas ele tinha tanto amor pela corrida, que ele queria tanto correr, que ele se tornou um atleta, eles chamam de paralímpico, né? Que são os que são deficientes físicos, mas eles conseguem superar além da limitação deles, se tornam atletas reconhecidos, né, que podem competir numa Olimpíada. Isso é demonstração do chamado, do dom. A pessoa supera a limitação e corre atrás daquele sonho, daquilo que ela queria. Se torna um atleta mesmo com deficiência física.
e se sobressai muito mais do que as pessoas que têm totalmente uma saúde e seus membros que nem sequer praticam exercício físico. É isso que eu estou falando. O que faz você ir para frente? Vamos supor que você fosse contratado para trabalhar ganhando R$ 50 a hora do seu trabalho. E alguém te fala assim, eu vou te contratar, você vai ganhar R$ 50 por hora de trabalho. O que você quer fazer? Aí você ia pensar, eu vou ganhar R$ 50 por hora? Sim, R$ 50 por hora. Você queria ser o quê? Uma faxineira? Você conseguiria trabalhar como faxineira ganhando R$ 50 por hora? Se você falar que sim, talvez seu chamado tá aí. Mas a pergunta é, você conseguiria ser um cardiologista ganhando R$ 50 por hora? Vamos baixar. R$ 20 por hora. Você aceitaria ser um cardiologista, fazer cirurgias cardíacas, horas e horas intermináveis em pé, por R$ 20 a hora? Se você falar que sim, com certeza é aí o teu amor. Porque quando a gente tem amor por alguma coisa, não importa nem quanto a gente ganha. Você tem felicidade não pelo que você recebe, mas pelo que você executa, pelo que você faz. Tem pessoas que ela diz assim, eu sou um médico de coração, mas se não receber o salário, você continua trabalhando sem reclamar e feliz? Eu quero te falar, não que você não mereça ser remunerado, não é isso que eu estou falando. Estou falando que o teu verdadeiro dom, o teu verdadeiro chamado, ele não está atrelado e condicionado ao que você ganha, ao que te pagam. E sim está atrelado ao que você realmente ama fazer. E não importa se você recebe por aquilo, você continua na mesma disposição fazendo, no mesmo amor. É isso que é o teu chamado. É aí que está o teu dom. Às vezes tem pessoas que estão em profissões que elas não amam, elas odeiam e estão trabalhando por conta do dinheiro. O que vai acontecer? Uma pessoa frustrada, um mal empregado, sempre uma pessoa que vai dar trabalho, faz as coisas de qualquer jeito, né? Não, você não está trabalhando dentro do teu dom, não está fluindo. Se você vai trabalhar todo dia, meu irmão, num lugar que parece que você está indo para o matadouro, parece que é um inferno, você chora, você sofre para levantar um sacrifício, você vai se amaldiçoando, saia disso, sai desse lugar, porque está acabando com você. Não trabalhe só por dinheiro, porque isso aí não tem nada a ver com o teu chamado, com o teu dom. Sai disso, procura alguma coisa que você realmente tem para fazer, não destrua a sua vida vivendo dessa forma. Eu trabalhei assim. E eu era tão aprisionada porque eu estava tão bitolada nesse local que eu trabalhava que eu achava que se eu saísse dali eu não conseguiria outra coisa, mas era a morte para mim. Aquelas pessoas, o que eu fazia eu detestava. Então todo dia era um sacrifício para mim me levantar e ir para esse emprego. Até que um dia eu comecei a orar, Senhor, me tira disso. Aí eles me demitiram. Quando eu comecei a orar, porque eu não tinha coragem de pedir a demissão. Eu achava que se eu saísse dali eu ia passar necessidade. Era um paradigma, mas eu odiava aquilo. Eu comecei a orar, Senhor, me ajuda. Eu odeio esse negócio. E de repente eu fui demitido. Deus agiu. Aí eu fiquei triste, meus irmãos. Mas depois que eu saí daquele local, alavancou a minha carreira profissional. Me tornei até advogada. Se eu tivesse lá eu não conseguiria ser nada. Não conseguiria nem ter terminado a minha faculdade. Então imagina você. Às vezes você está fazendo uma coisa por pura conveniência, por dinheiro, porque o sistema está te falando. Mas o teu dom, o teu potencial está em outra coisa. Você odeia aquilo. Então procura o que você ama. Descobre o que você odeia, descobre o que você tem tristeza. Aí está o teu potencial. Tudo que você evita, você não transforma. Lembra dos 3 princípios que eu falei para você, das 3 chaves. Você não pode corrigir o que você não está disposto a enfrentar. O que você permite sempre vai continuar. E o comportamento permitido é um comportamento perpetuado. Analise. Então esse vídeo foi para trazer essa perspectiva para você de potencial, de maximizar o teu potencial, que você consiga trabalhar dentro do teu dom. Eu espero que eu tenha trazido um clareamento ao teu entendimento. Descobre que você odeia, pode estar aí. Algo que você tem que consertar. Descobre o que você tem tristeza, é algo que você tem que curar, que você tem que ajudar. E descobre o que você ama. Aí realmente você vai trabalhar, você vai desenvolver algo muito feliz. No reino de Deus, o que você gosta de fazer? Você gosta de cantar? Você gosta de aconselhar? Você gosta de ouvir as pessoas? Você gosta de servir?
Descubra também, não só o material, mas o espiritual, principalmente o espiritual. Você gosta de evangelizar, falar da palavra do Senhor? Você gosta de cuidar de criança? Você gosta de dançar? Procura, você gosta de servir a Santa Ceia, de limpar a igreja, que as pessoas gostam de cozinhar? Procura, tem muita coisa para fazer no reino de Deus. Descubra. Desculpa, você não nasceu para ser um pastor, mas você nasceu para montar uma igreja, né? Para evangelizar, ser um evangelista, ser um pioneiro. Descubra. Você vai descobrir o que você gosta de fazer. E Deus vai começar a te dar sabedoria. Porque do amor gera sabedoria e persistência. Amor, sabedoria e persistência. Esse é o segredo do teu chamado. O que você sempre tem na mente e aquela persistência, aí está o teu dom, o teu chamado. Se você ficou ainda em dúvida, assiste novamente esse vídeo para que você pare de pensar que você não é ninguém, que você nasceu nesse mundo para viver, ser mais um no meio da multidão. Não, meu irmão. Você nasceu para ser uma diferença, para influenciar. Dentro do teu potencial, eu sempre falo, no reino de Deus, não precisa você competir e ter inveja de ninguém. Deus fez todo mundo como líderes e cada um dentro do seu potencial. Você pode até tentar fazer o que eu estou tentando fazer, o que eu faço, pregar como eu faço, falar como eu faço, você nunca vai conseguir. Você vai ver vários pregadores e todos pregam diferente. Vários cantores, todos cantam diferente, tem timbre de voz diferente. Nunca ninguém igual. Você pode estudar nos mesmos locais que eu estudei, ler os mesmos livros que eu li, passar por todas as pessoas que eu passei, mas você jamais vai ser como eu. Já viu como às vezes uma família tem 5 filhos, cada um é diferente? Porque nós somos únicos. A nossa forminha que Deus fez, Ele já jogou fora. Não existe ninguém nesse mundo igual a você. Você é único, individual, especial. Você nasceu com um propósito. Eu já falei no vídeo anterior. O teu propósito, o teu nascimento foi proposital. Você existe neste mundo com um propósito, você é único, exclusivo. Não existe ninguém nesse mundo igual a você. Nem a nossa digital, nem a nossa íris é igual. Não existe ninguém. As pessoas podem até ter o mesmo nome que você, mas nunca vão ter a personalidade que você tem. Nunca vão pensar como você pensa, não vão agir como você age. Pessoas, nem o militarismo que quer padronizar consegue, gente. Porque Deus, ele não é um Deus de padrão. Você pode ver todos os pássaros que Deus criou, cada um mais bonito que o outro, de cores diferentes, espécies diferentes. Deus não é o nosso Deus, não é um Deus monótono, ao contrário. Deus é o Deus da diversidade. Tudo para Deus tem que ser diferente. Então não tente enquadrar as pessoas. Para de tentar querer mudar as pessoas e colocar ela dentro do seu modelinho. Dizer que as pessoas têm que pregar do seu jeito, que as pessoas têm que falar do seu jeito, que as pessoas têm que ser do jeito que você padronizou. As pessoas não mudam, meu irmão, só vão mudar se elas permitirem que o Espírito Santo mude alguém. Só o Espírito Santo pode mudar uma pessoa. Ele pode mudar, pode potencializar os dons, ele pode ensinar, pode tornar as pessoas melhores, mas mesmo assim elas têm que permitir. Então, tira da sua cabeça e vai mudar o seu marido, sua esposa, as pessoas, seu funcionário. Você não tem capacidade de mudar ninguém. Esse teu padrão, as pessoas não se enquadram. É o seu padrão. Você foi feito. Por isso não exija muito que as pessoas entendam rápido uma coisa, porque você entende. Você tem uma forma de funcionamento diferente das outras pessoas. Nunca queira enquadrar as pessoas no teu modelo. Você é único, individual, você processa diferente de todo mundo. Você entende diferente de todo mundo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, para que você entenda parar de oprimir as pessoas e querer que as pessoas funcionem do seu modo. As pessoas não vão funcionar do seu modo. Você pode até instruir as pessoas, ensinar, e elas vão decidir se obedece você ou não, se ouve teus conselhos e segue ou não. Mas você não pode impor, porque nós não fomos feitos para ser subjugado por ninguém. Isso é o nosso padrão que Deus idealizou. Se você tentar oprimir, controlar as pessoas, às vezes eu vejo alguns pastores querendo saber tudo que os membros fazem. Tem que me dar satisfação de tudo. Você vai perder membro, meu irmão. Porque a natureza humana não foi feita para ser dominada. Você confunde honra com obediência. Às vezes você pensa que as pessoas têm que te obedecer. Tem certos pastores que eu digo que tem que devolver a igreja para Jesus Cristo, porque eles se sentem dono da igreja. Você tem que se tratar. Você é uma pessoa carente, uma pessoa dependente
de que as pessoas estejam do teu lado. Eu vejo alguns discipuladores, discipulado que é um vivendo, é uma doença sem fim, é um ciúme. Ninguém pode dar um conselho para o discípulo que é dele, ninguém pode dar uma orientação porque é dele. Irmão, pelo amor, você não nasceu para controlar as pessoas, nem para ser controlado. Você foi feito para viver sobre os princípios da fé. Jesus Cristo veio para nos libertar. Se o Filho te libertou, você tem que ser livre. Não se permita ser aprisionado por ninguém. Liderança opressora é liderança doentia. Liderança controladora é liderança insegura. Pessoas que precisam de seguidores, porque elas estão se autoafirmando. Elas estão se alimentando da bajulação. Elas querem se sentir alguém porque tem que ter liderados. Não precisa você ter seguidores. As pessoas vão te seguir pelo teu potencial, pelo teu dom. Não é porque você impõe uma liderança. Liderança imposta é liderança abusiva, é doentia. As pessoas te seguem pelo teu chamado, porque elas te admiram pelo que tu é. E você flui nesse sentido. As pessoas começam a te seguir. Não porque você impõe uma liderança de qualquer jeito. Você vai montar uma plataforma de abuso de autoridade. É o que a gente está vendo isso no país. Algumas pessoas tentando impor certas regras que é inconstitucional, porque estão numa posição de liderança. Já viram pessoas que querem humilhar outras pessoas porque estão numa posição de liderança? Isso nunca será uma liderança. São pessoas abusivas que passaram a vida sendo subjugadas e oprimidas por outros e agora, porque estão numa posição de liderança, repetem os mesmos erros que vivenciaram. Não seja um líder abusivo. Flua no seu potencial. Não busque seguidores. Deixa que as pessoas virão atrás de você pelo seu dom. Flua no seu dom. Para de competir com as pessoas. Para de ter inveja. Não há necessidade. Você é um líder nato. Você nasceu para governo. O governo está dentro de você. Você só tem que descobrir o teu potencial, onde é que está o teu dom e trabalhar nele para desenvolver. E o Espírito Santo vai te capacitar e você vai fluir. E os dons do Espírito também virão até você para você fluir no espiritual também. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo te enche de conhecimento rico, conhecimento genuíno no reino de Deus. Que você seja um verdadeiro líder. Um líder que descubra o seu potencial e flua no seu potencial. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça você um líder genuíno. Sem filosofias erradas, mas um líder que entende a palavra de Deus, que vive pelos princípios da palavra. Deus te abençoe e paz seja convosco. Um abraço a todos.